que é o Pilates e como ele tem sido desenvolvido, em especial no nosso país. Nas redes sociais, a gente fala muito do Pilates ideal, do Pilates idealizado no corpo do outro, idealizado no papel, na apostila. Mas qual é o Pilates na vida real? Eu me preocupo um pouco se a gente não, sem querer, ou talvez por conhecer só uma linha, se posicione nesse lugar que, em vez de incluir as pessoas para a prática, a gente afaste. Se você escolheu aquela forma de executar um movimento, aquele processo didático, por mais modificado que possa ser, que possa parecer, é porque na sua análise aquilo favorece o desenvolvimento do seu aluno, favorece o desenvolvimento do seu cliente. Quem sou eu para te julgar a partir de uma foto, de um vídeo, sem saber toda essa jornada? Fundamental para nós profissionais, que é desenvolver a autonomia para o aluno. Eu preciso que a pessoa aprenda a entender os limites, a conhecer o corpo. Pilates na vida real. Sejam todos muito bem-vindos. Esse é o nosso primeiro encontro sobre um assunto que a gente decidiu, como diz o nosso slogan, né? Abrir os olhos e abrir o coração para falar assim, com todas as nossas verdades, o que para a gente faz sentido, né? O que é o Pilates e como ele tem sido desenvolvido, em especial no nosso país, né? A gente conhece um pouquinho fora dele também, mas atuamos, a gente ajuda professores que moram fora do Brasil a se formarem e estudarem, né? Mas a gente atua de uma forma mais forte aqui no Brasil. Então, eu quero que você se apresente, Viviane. Quem é você? Oi, Gê. Oi para todo mundo. Realmente estou bem contente da gente poder ter colocado em prática esse nosso projeto, as nossas ideias, né? E poder compartilhar com as pessoas o que a gente pensa, a forma que a gente vê o mercado, né? Já é uma coisa que a gente faz naturalmente com quem nos procura, com quem vem compartilhar ali suas dores com a gente. E por que não fazer com todo mundo, né? Então, eu estou bem contente. Então, para quem não me conhece, eu sou a Viviane, sou profissional de educação física, trabalho com Pilates há 12 anos, trabalho com Garuda, estudo Garuda há 10 anos e ativamente na prática trabalho há 5 anos com o método e me classifico como profissional do movimento, né? Então, sou bem atuante na parte prática mesmo, mão na massa, de dar aula. Então, tenho o meu trabalho junto com você, né, junto da gestão do estúdio, gestão dos negócios, mas nunca nós saímos totalmente da nossa prática, né? Da nossa mão na massa, que nos mantém muito vivas, né? E muito energizadas. Acho que a gente nem conseguiria, se quisesse, se afastar totalmente. E é isso. Então, a gente veio hoje compartilhar com as pessoas o que a gente vem enxergando sobre o Pilates, sobre o movimento e sobre o Pilates na vida real, porque a gente vê que realmente, né, Gê, nas redes sociais, a gente fala muito do Pilates ideal, do Pilates idealizado no corpo do outro, idealizado no papel, na apostila, mas qual é o Pilates na vida real mesmo? E não é nem falando do nosso corpo, estamos falando dos nossos alunos, das pessoas que passam ali pelas nossas mãos, né? E essa é a nossa ideia, poder falar sobre isso e não só falar, mas trazer também nos próximos encontros discussões sobre estratégias, ferramentas, olhando realmente para o cliente real, não só para o ideal, né? Vou me apresentar, aproveitando o gancho da Vivi. Eu sou a G, também sócia da TC,
professora de educação física, mas também já atuei na área da dança. Foi através dela que eu fui apresentada ao método Pilates. Sou instrutora de yoga, sou instrutora de Garuda. Coloquei um pezinho também em outras formações, fui para a faculdade de administração, marketing, tenho MBA nessa área. Então, tudo que a gente vai trazer agora nessas próximas semanas, né? E se você puder marcar na agenda, a ideia é que a gente faça essas conversas sempre ao vivo, ao 12h12, toda quarta-feira. Então você pode almoçar com a gente de repente. Vai comer nesse horário, deixa o telefone ali e vai participando. É muito importante também para a gente conhecer a sua opinião. Então você pode escrever pelas redes, deixa sugestões de temas. E esse ponto que a Vivi abordou para a gente começar, né? Esse Pilates da vida real é o que vai nos guiar, assim. É uma coisa que vai além dos palcos, gente. Quem nos conhece sabe que a gente atua também em concursos, palestra, tem um acesso a grandes nomes do Pilates mundiais, assim, ou porque a gente já contratou e trouxe eles para o Brasil, ou porque a gente é aluna, trabalha, representa a marca dessas pessoas aqui na América Latina. Então a gente quer contar algumas coisas que são de bastidor mesmo para você, assim, e compartilhar as nossas aflições, ao mesmo tempo as nossas frustrações, tudo isso, assim. Então a ideia é que seja um papo na real mesmo. E Vi, para começar, vamos pontuar. Me fala o que para você é Pilates hoje em dia, assim, como uma pessoa. Você falou que atua, né? Já está há 10 anos trabalhando até com profissionais também, né? Então, o que para você é Pilates? Vamos lá, essa é uma pergunta que é difícil responder, né, Gê? Porque eu vejo o método Pilates como uma grande ideia, né? É assim que hoje eu enxergo o método. Ele tem raízes que são muito bem definidas, né? Muito bem deixadas ali para a gente essas ideias pelo livro, pelos discípulos que passaram por Joseph Pilates que nos deixaram esse legado. E eu vejo o método Pilates como um método que realmente pode transformar a forma física de uma pessoa através do autoconhecimento, através de movimentos que sejam controlados, mas eu trocaria hoje a palavra controlado por movimentos que são percebidos de forma muito ativa pela nossa mente, que são conectados à nossa mente, e a partir disso que a gente possa realmente se desenvolver dentro do nosso potencial mais aflorado, considerando esse potencial como uma individualidade. Então, a gente tem toda uma ferramenta prática e técnica de conexão do corpo, né? Ferramentas não só da parte mecânica dos exercícios, de como executar, como sair ali de uma posição inicial, de como posicionar a coluna, de como respirar, mas hoje o mundo do Pilates, ele ensina, né, o instrutor a ensinar também, né? Então, a gente tem ferramentas didáticas, a gente tem ferramentas de comunicação que facilitam ali esse processo para que cada indivíduo que passa ali pela nossa mão possa se desenvolver no seu melhor. E isso também acontece com a gente, né? A gente escuta muito e vê muito esses incentivos de que professor precisa treinar, professor precisa sentir o movimento no corpo. E Pilates é uma filosofia de vida, no sentido de que você vê o que é a consciência corporal no seu corpo, você precisa construir essa consciência corporal em você para poder auxiliar o outro também na construção dele. Então, o Pilates, para mim, é isso, é uma grande ferramenta que nos ajuda a conectar corpo e mente, construir um corpo mais disponível, um corpo mais inteligente nas suas movimentações e que me desenvolve também em relação à força, flexibilidade, mobilidade e tudo mais. E para você, Gê? É difícil falar em poucas palavras, né? Eu tenho para mim um conceito que foi um dos primeiros que eu aprendi e que eu já distorci um pouco ele,
Então, eu atuo 20 anos com Pilates, né? Então, eu já tive a época de ser Pilates lovers, assim, ser apaixonada. Tive as fases de desencantamento também. E hoje em dia, eu acho que eu consigo olhar para ele com uma forma bem real, assim. Real é o nome desse episódio também, né? Do que a gente está fazendo essa temporada. Mas, assim, sem grandes amores e entendendo que ele é um método feito por um cara que era visionário há muito tempo atrás, extremamente criativo, extremamente aquelas pessoas que dá vontade de conhecer, assim. Joseph era um gênio para mim, porque se você pegar hoje o livro dele e ler, a gente encontra conceitos que poderiam ser escritos nesse exato momento por uma pessoa, quando a gente fala de conceitos de qualidade de vida, de percepção corporal, e numa época que não tinha o Google, né, para você pesquisar e ver a opinião de um monte de gente. Então, sim, ele era um cara muito, muito inteligente, mas hoje em dia eu também consigo ver as limitações do método, que ele vai até um ponto. E às vezes a pessoa que chega para mim precisa um pouco além disso. Então, eu não consigo, e isso é até uma questão, né, já abrindo o nosso coração que hoje em dia, para quem nós somos sócios da TC Pilates, né? E o nome da nossa empresa tem a palavra Pilates como um grande destaque, né? E a gente já pensou até muitas vezes, será que a gente mantém o nome ou será que a gente põe algo a mais no nome da empresa justamente por isso, né? Porque a gente entende, pelo menos para mim, eu entendo as limitações. E eu entendo muito bem o que é o método e quando eu estou fazendo uma coisa que não é o método. Que foi quando eu falei que tinha algo que me incomodava às vezes, era justamente isso. Ver as pessoas distorcendo aquilo que foi inventado e fazendo uma outra coisa. E daí vem aquela pergunta, né? Será que tem que se chamar de Pilates ou não? A gente tem liberdade poética para transformar nossa aula em uma outra atividade ou não? Então, todas essas questões sempre me acompanharam e hoje eu tenho um pouco mais de clareza, né? Tanto que, nesse momento, se eu olhar minha grade dentro dessa empresa que eu citei que a gente trabalha, eu dou aulas de Pilates e dou aulas de Garuda. E em alguns momentos, quem está fazendo aula de Pilates comigo é apresentado para uma outra modalidade ou para um outro trabalho. E eu não me sinto ferindo ou machucando esse método que a gente respeita, gosta e atua. Até porque nós formamos professores, né, Vi? Então a gente tem, pelo menos eu não sei você, mas eu tenho clareza, e eu acredito que você também, eu ensino o Pilates dentro da formação. Ensino também para as pessoas que, às vezes, se ele é um fisioterapeuta, talvez aquele aluno não possa receber só o Pilates puro e da maneira que foi concebido, e sim precise de outros caminhos para poder acessar aquele corpo. Então, hoje em dia, com a maturidade dentro da técnica, eu olho dessa forma. E eu também não consegui ser rápida e simples na minha explicação, né? Eu dei um monte de voltas para conseguir falar o que é Pilates, justamente pela complexidade, né? Sim, exatamente. Mas eu concordo com você. Eu acho que ter uma clareza e entendimento, conhecimento do método em si, na sua, diria, originalidade, tradicionalidade, né, dentro do que a gente tem, que Joseph nos deixou de forma histórica, é extremamente importante, porque foi realmente, é um respeito, né, alguém que ao nome, alguém que pensou, alguém que fez essa contribuição que é tão significativa hoje, que mudou, né? Fez parte ali dessa mudança de chave da área fitness, inclusive, da área de reabilitação, onde a gente começou a falar de um centro, onde a gente começou a entender o corpo de uma forma muito mais integrada. Até então não tinha isso, era ginástica, era musculação, né, e esporte. Não tinha uma coisa integrada ali para as pessoas comuns e que pudessem entender esse indivíduo como uma conexão corpo e mente e trazer essa integração. Então,
Foi realmente incrível toda essa contribuição. E como nós não somos, né, o ser humano, ele não é exato, né, ele se transforma e a ciência também vai evoluindo junto com a nossa transformação enquanto ser humano, enquanto a nossa percepção, né, nessa vida, né, a gente entende hoje e temos essa oportunidade, eu falo eu e você, a gente tem essa oportunidade de estudar com pessoas que olham pelo aspecto da psicossomática, que olham pelo aspecto energético, que olham pelo aspecto biomecânico. Então, quando você começa a fazer leituras de movimento um pouco mais amplas e que não estão falando apenas do movimento em si, mas colocando em primeiro lugar o indivíduo, né, a pessoa que está ali, que chega na nossa mão, independente do que o corpo físico aparenta ser, né? As pessoas chegam carregadas de histórias, de traumas, e quando a gente fala trauma, não é uma coisa que dá, nossa, tipo, algo super impactante. Às vezes é algo que não impactou para você, mas que para aquela pessoa já carrega uma série de bloqueios na hora dela se movimentar, na hora dela confiar num outro profissional. De repente ela teve uma experiência ruim com um profissional de saúde, não necessariamente de movimento, e aí ela nem confia na tua condução de aula, né? Ela tem um comportamento ao se movimentar que floresce tudo que ela tem de sentimentos dentro dela. Então, não dá mais para a gente fazer hoje, enquanto profissional do movimento, uma leitura pura, né, Gê, então, esse movimento aqui ele não saiu porque basta alongar tal músculo. Não, nós não somos tão simples, né, nessa análise, né? E é uma análise que é contínua, que vem de erros e acertos, né? Então, cada vez mais a gente percebe que não dá para você colocar o ser humano numa receita pronta e fazer com que o ser humano se encaixe nessa receita. É muito pelo contrário. Para alguns, na receita vai ter que ter um pouquinho mais de açúcar, para o outro vai ter que ter um pouco menos, para o outro vai ter que ter um pouco mais de farinha, você vai ter que dosar, né, todo aquele aprendizado que você tem do método Pilates para aquilo que cada um pode receber em cada fase do seu desenvolvimento, para aquilo que ele está aberto para receber, para aquilo que ele pode assimilar, né? Quantas experiências. Me conta um pouquinho, Gê, como eram, por exemplo, as suas aulas experimentais, né? Que é muito famoso no Pilates, as primeiras aulas ali, quando você vai mostrar uma aula para um aluno. Antigamente, como que você fazia essas aulas experimentais, que acho que tem a ver com o que a gente está falando agora, e como que você avalia essas aulas experimentais ou primeiras vivências hoje? O que mudou depois de tudo que você vem estudando? Primeiro, dá uma vergonha até de pensar, assim, aquelas pessoas que fizeram as primeiras aulas comigo quando eu era inexperiente. Dá vontade de falar assim: oi, fulano, vem cá de novo, vamos experimentar de novo o Pilates, porque eu tinha uma visão bem restrita, assim, né? E eu tinha um protocolo e eu seguia ele. Hoje em dia, a forma de apresentar, a forma de falar mudou muito, assim. E foram coisas que eu não aprendi exatamente dentro de escolas de Pilates. Foram coisas que eu fui aprendendo, estudando, pontos que você realmente levantou, né? Comunicação mais eficiente, educação somática, uma percepção de anatomia emocional, que é um outro campo que eu aprendi através do yoga, não foi nem dentro do Pilates, mas que agrega muito na nossa forma de olhar para o indivíduo. E hoje, um dos princípios quando eu vou conduzir uma aula experimental é permitir que a pessoa se mova mais e não colocar um monte de regras e, por exemplo, nessa primeira aula, ensinar para a pessoa como ela tem que respirar, posicionar a coluna, arrumar a máquina, os princípios do método, sabe, aquele monte de regras que conduzem o nosso trabalho. E essas questões vão aparecer na minha fala, até porque eu acho extremamente importante, né? Quando a pessoa resolve pagar e conhecer o Pilates, para mim é importante que ela conheça mesmo, que ela entenda e que ela perceba na minha fala que ela está nas mãos de uma pessoa que sabe o que está fazendo. Então, passar segurança na informação eu acho fundamental.
Mas aquele bombardeio de coisas que antes tinha na minha aula experimental não tem mais. Então, hoje em dia eu quero principalmente olhar nessa pessoa se movimentando, eu quero saber introduzir para ela o que naquele momento é importante, para que ela se mova de uma forma verdadeira, e depois, sim, no decorrer das aulas, ela ir aprendendo coisas, aprendendo quais são os princípios do método, aprendendo um pouquinho da história. Mas agora você falando, eu lembrei de uma situação, essa sua pergunta, que uma vez eu fui, como professora de yoga, é inevitável que eu traga experiências de outros lugares para dentro do nosso trabalho, né? E eu fui me inscrever numa escola de yoga e a minha sogra estava junto naquele dia. E o pessoal falou, olha, você pode fazer, mas ela não pode fazer yoga. E daí, no caso, eles me deram um livro, eu tinha que ler. E naquele momento eu tinha que começar a ser vegetariana, eu tinha que fazer um monte de mudanças na minha vida para depois experimentar aquilo. E quem sabe um dia me tornar professora. E a gente sabe que aquele caminho pode atrair algumas pessoas que sejam, sei lá, jovens, flexíveis, mas não era para todo mundo, assim. E eu, inclusive, me senti não preparada para aquele tipo, para aquela linha, para aquela escola, né? E achei uma outra linha que foi maravilhosa, que fez grandes transformações na minha vida. Então, eu me preocupo um pouco se a gente não, sem querer, ou talvez por conhecer só uma linha, se posicione nesse lugar que, em vez de incluir as pessoas para a prática, a gente afaste as pessoas. E eu tenho visto muito isso, principalmente em redes sociais, que é o Pilates que a gente fala de palco, né? Aquele Pilates exibicionista, aquele Pilates, às vezes, achando que só quem consegue se pendurar num Cadillac consegue fazer. E, olha, são poucas as pessoas que eu pendurei num Cadillac hoje em dia, assim. Isso atuando e ganhando todo o meu dinheirinho através de aulas de Pilates, né? Porque a gente já passou por todos os setores de um estúdio, então a gente sabe do que a gente está falando. Pelo menos eu falo com tranquilidade sobre isso, assim. Acho que é isso. Você quer? Não, eu concordo com você. E eu acho que isso que nos motivou também, né? Assim, a gente sabe o quanto a gente fala sobre isso nos nossos cafés. É que hoje a gente resolveu abrir o nosso café para todo mundo. Mas o que nos realmente incomoda muito é justamente a forma como o Pilates vem sendo divulgado. Porque a gente sabe que ele é uma prática por questões financeiras um pouco mais elitizada. Infelizmente, não são todas as pessoas que têm acesso. Mas hoje eu percebo, assim como você mencionou seu exemplo da sua prática de yoga, da sua escola de yoga, eu percebo que também o Pilates está caminhando para uma elitização, ou seja, algumas pessoas têm o corpo do Pilates ou vão ter que desenvolver o corpo do Pilates para que realmente estejam dentro da proposta. E se você não está naquela proposta, se a sua necessidade é outra, então você não faz o Pilates, você não trabalha com o Pilates, você é julgado de uma forma bastante fervorosa nas redes sociais, e muitas vezes por uma foto, por um vídeo, onde nem se sabe qual é o contexto, né? Então, por exemplo, às vezes você vê uma imagem de um exercício modificado com uma cliente e esse instrutor se sentiu motivado a postar porque foi uma super evolução daquele cliente, uma conquista daquela pessoa, e aí, de repente, ele é julgado porque, nossa, mas essa pessoa não sabe Pilates, porque o 100 está com a mão para cima, não está para baixo. E aí se torna uma discussão tão, na minha opinião, assim, sem sentido, quando você está falando de um trabalho para desenvolver uma pessoa, o desenvolvimento motor, o desenvolvimento relacionado ao corpo e mente de uma pessoa, que para mim tanto faz a estratégia, né, que você usou para chegar lá. E ninguém mais, e é uma coisa que eu falo bastante, a autoridade maior ali entre o aluno e o professor
É exatamente o professor, é você que acompanha, você analisa movimento a movimento, aula a aula. Então, se você escolheu aquela forma de executar um movimento, aquele processo didático, por mais modificado que possa ser, que possa parecer, é porque na sua análise aquilo favorece o desenvolvimento do seu aluno, favorece o desenvolvimento do seu cliente. Quem sou eu para te julgar a partir de uma foto, de um vídeo, sem saber toda essa jornada que você está percorrendo para desenvolver? Quantas crenças você quebrou do seu aluno para conseguir fazer com que ele realizasse uma extensão, por exemplo? Né? Quantas etapas você conseguiu com sucesso concluir para que o seu cliente chegasse lá? E aí eu resumo o seu trabalho comparando a foto do aluno executando ou do próprio instrutor executando, porque todos nós temos as nossas limitações, temos os nossos problemas. Aí eu limito o seu trabalho inteiro a olhar a sua foto de um movimento e comparar com o movimento ideal do, sei lá, do bailarino, do ginasta, do Joseph, como se os corpos e as formas tivessem que ser iguais e como se os caminhos fossem iguais. Então, a gente precisa parar de falar sobre esse comparativo estético ou sobre questões que, de fato, para mim não fazem sentido nenhum, como, por exemplo, nós estudamos, né, didática, construção de aula, e não foi pouco. A gente fez faculdade para estudar isso, a gente fez cursos de didática, cursos de elaboração didática de uma aula de movimento. Então, eu não vou me sentir confortável em receber uma aula pronta e aplicar essa aula pronta para todo mundo, porque as pessoas não são iguais. Então, eu tenho que ter a minha análise crítica profissional para entender que talvez eu vou mudar a sequência dessa aula para determinado grupo, para determinado indivíduo, isso vai favorecer. Então, a ordem de aula, a estética do movimento, eu acho que não deve ser discutido agora pela nossa comunidade. A gente tem que discutir cada vez mais como levar mesmo o Pilates para essas pessoas, ainda mais agora, né, online, que ferramenta que eu tenho em casa, como eu vou motivar, enfim. Isso que a Fran escreveu aqui agora, né, esse respeito pelo trabalho do próximo, exatamente, escutar e seguir a filosofia. Então, poder respeitar sem pré-julgamento e não entender o Pilates como uma única verdade, né? Eu vou parar de falar já, Gê, vou te dar a fala, mas eu queria só terminar essa fala com um parênteses, porque eu tive a oportunidade de estudar com a Lolita San Miguel, que é uma elder que teve contato direto com o Joseph Pilates, e as experiências que ela relata são diferentes das experiências que Ron Fletcher relatava, que a gente pôde ouvir através dos seus discípulos, né, do Adriano Bittar, da Kíria, que são diferentes também das experiências da Romana, que são relatadas, enfim, por outros profissionais, também discípulos dela. Então, como que essas pessoas que estiveram tão próximas do Joseph tiveram experiências também diferentes? É óbvio que tiveram, porque cada um é único. E o próprio Joseph, eu acredito que entregava de si aquilo que era melhor para cada um e não uma receita fechada. É o que eu acredito. E é o que a gente deveria disseminar aí e enxergar mais os indivíduos. Pronto, parei. Massa. Não, é sempre bom ouvir você falando, que você traz pontos bem legais, assim. Eu confesso que, ó, tô de saco cheio daquela história quando começa, não, sua mão tem que ser assim, sua mão tem que ser assado. Eu parto do seguinte princípio, Vi. Através das próprias anotações, e Joseph deixou livros pra gente, você facilmente, professor ou até alunos, a gente tem alunos que compraram os livros, né, e leram. Lá tem uma descrição do que ele acreditava que era o correto. Então, o 100 é com a palma da mão para baixo. Ok. Mas se de repente eu tiver um aluno que precisa por X, Y e mais algumas questões fazer sem o posicionamento, sei lá, da mão, ou precisa dar um suporte para a cervical, ou talvez eu coloque uma bola embaixo da cabeça dele, ou uma meia-lua para ajudar a manter a cabeça, e ele faça um movimento e também talvez com as pernas apoiadas na parede, para mim tá tudo bem, assim. Ou
ou na maior parte dos casos, talvez eu tenha metade dos meus alunos que não devam fazer o 100 e eles sigam treinando Pilates por outros caminhos. Porque uma coisa que é bem latente para mim é o seguinte, eu reproduzi uma coisa que acontecia há 100 anos atrás, de repente, e que hoje, com acesso à ressonância magnética, com acesso a pesquisas super profundas que analisam sobre outros aspectos do corpo, talvez seja mais interessante. Então, eu sou uma profissional que estou ligada à ciência e tudo que eu vejo de comprovação ou de caminho que foi pesquisado em corpos, eu aplico. Como também, para muitas pessoas, eu falo, olha, talvez a gente tenha que dar uma parada nesses treinos e eu preciso que você procure um outro profissional e faça isso, aquilo e aquilo. Então, para mim, isso é ser verdadeiro com o aluno. E como comecei o meu papo, assim, não tem muita paciência mais para ficar discutindo justamente com profissionais que querem falar só da verdade deles, assim. Eu já passei por muito preconceito enquanto aluna em cursos, por não fazer assim ou assado, e tenho um corpo, como acho a maioria dos professores, que já sofreu muito, então tenho hérnia de disco, tenho as minhas patologias, tenho os meus problemas, e ao mesmo tempo que eu aprendi a respeitar elas, eu gosto de ser uma professora que respeita a história do meu cliente quando ele chega até mim. Então, isso já resume a forma que a gente olha para o método, né? Eu ia te perguntar, que eu tinha anotado aqui no nosso roteiro, se você realmente apresenta aquilo que você aprendeu ou você faz as suas modificações. Então, se você quiser falar agora sobre isso, fica Sim. bem à Então, vontade. a gente ter em mente para onde a gente está indo é importante, né? Então, conhecer, entender, procurar desenvolver no seu corpo o Pilates como o Joseph pensou, é incrível, é um método incrível. Então, você tem que saber este caminho. O que eu acredito é justamente que eu não posso me limitar a um processo didático ou uma forma de ensinar que talvez já coloque o aluno numa posição ou numa movimentação que, na minha avaliação, ele ainda não está apto para fazer, com inteligência de movimento, com consciência, o que vai gerar um sofrimento para ele. Então, tem tantas movimentações que são bastante desafiadoras, por exemplo, no método Pilates, que para muitas pessoas aquilo pode causar um tipo de trauma, né? Trauma no sentido de que ela está tão frustrada, por exemplo, que ela não consegue sustentar a cabeça em flexão de tronco, que o pescoço dela dói, que a cervical dói, que a qualquer iniciação de movimento abdominal já vem emoções de repulsa, de raiva, ela não quer mais ouvir, ela acha a aula, né, ela rebaixa aquela aula como uma aula péssima, porque você está colocando ela em contato com uma movimentação que gerou em algum momento um trauma para ela. Então, se eu puder usar todas as ferramentas que eu tenho, estratégias de movimento, com acessório, sem acessório, com a minha mão, sem a minha mão, com a roupa do próprio aluno, enfim, o que eu tiver de ferramenta para introduzir essa pessoa a fazer as pazes com o movimento dela, com os traumas dela, eu vou fazer. Então, de repente, só que eu estou olhando lá para o movimento final, eu quero que ela seja capaz de se desenvolver lá, mas eu, como profissional do movimento, priorizo a qualidade do movimento e o indivíduo durante essa prática. Então, por exemplo, a gente que estuda muito essa questão das emoções, do corpo, da sensibilidade com o corpo motor, a gente entende o quanto determinados movimentos podem trazer ou não algumas emoções, algumas percepções, e tem dia que você precisa expandir mais, tem dia que você é apto, por exemplo, para fazer exercícios de rolamento, para trazer esse corpo para o centro, mas talvez hoje, pelo meu momento, eu não gostaria de ir tanto para dentro, eu estou precisando me expandir um pouco mais. Então, que mal tem naquele dia, naquela aula, o professor ciente disso, proporcionar talvez uma aula com mais extensões, com mais aberturas.
não seguir tanto aquele equilíbrio de aula que a gente procura. Então, muito da minha montagem de aula, a gente tem toda uma programação prévia para poder chegar pronto, né, para aquela aula. Mas, assim, a partir do minuto 1, o que vai acontecer dali até o final é a minha conversa com o corpo do aluno. Então, pode ser que, de repente, eu consiga seguir o meu cronograma e evoluir esse cronograma, porque o corpo permitiu, estava disponível, e pode ser que não, que eu tenha que, talvez, mudar tudo que eu planejei para que ele realmente tenha uma boa experiência de movimento naquele dia. Então, eu acho que ser um especialista vai muito além de você conhecer uma única forma de movimento, porque quando a gente fala em corpo humano, não dá para você ser especialista em uma única coisa só, porque o corpo é muito complexo. Então, você não precisa atuar em todas as áreas, mas você ter, como você falou, essa percepção de que talvez esse corpo precisa de algo mais, e você procurar estudar e colocar novas ferramentas ali na sua caixinha para você proporcionar movimentos que sejam mais adequados naquele momento pela sua avaliação é importante. Então, sim, eu modifico quando é necessário, mas eu estou sempre olhando para o ponto final, né? Que não é o final, né? Mas que seria a base que a gente tem do método para construir, né? Você também faz dessa forma? Sim, e uma coisa que talvez ficou muito aberta na minha fala, e eu até gostaria de corrigir, que eu falei assim, né, que a gente usa várias ferramentas. Gente, mas não precisa, como eu falei que eu trabalho com várias metodologias, você não precisa buscar às vezes fora do Pilates. Às vezes é dar um passo para trás no próprio exercício. Então, seria, vou voltar lá para o exemplo do 100, que se você está ouvindo a gente, você não conhece, é um movimento onde a gente fica deitado, as pernas ficam elevadas, corretamente seria com a perna estendida, e a gente fica pulsando os braços. A gente faz 100 pulsos e é um movimento que era indicado para aquecimento de aulas, quando a gente olha para o livro do Joseph, né? É um dos primeiros movimentos numa aula de Pilates. Eu, pessoalmente, não trabalho ele como primeiro movimento. Eu faço preparação de cervical, preparação de quadril, ativação de abdômen, respiração, para depois ir para esse trabalho. Eu não gosto, eu, Jerusa, de colocar como a primeira atitude, assim, o primeiro movimento da minha aula. Mas quando eu falo de modificar, e lá na nossa caixinha pegar ferramentas, às vezes dar um passo para trás no próprio exercício, incluir uma regressão, colocar o pé no chão, fazer talvez com a cabeça no chão. Eu tenho agora, eu vou até trazer um exemplo que aconteceu essa semana. Eu tenho um grupo onde eu dou Pilates e eu tô com uma das alunas do grupo com crises de labirintite e ela não deita no chão. Então, enquanto eu tive os alunos fazendo um movimento muito parecido com o 100 essa semana, deitados, eu tinha ela numa cadeira sentada fazendo esses movimentos. E isso permitiu que ela tivesse o convívio social, um momento de descontração na semana dela. E eu sei do papel importante social de uma pessoa que está trancada num apartamento sozinha. E é o momento da aula dela, que agora a gente está fazendo online. Mas, ao mesmo tempo, eu não deixei ela parada ou sugeri que ela não viesse para a aula. Houve aquele abraço, aquele momento de agregar. Vem, vamos modificar. E tem uma outra questão que, para mim, é fundamental para nós profissionais, que é desenvolver a autonomia para o aluno. Eu preciso que a pessoa aprenda a entender os limites, a conhecer o corpo e, se necessário, mesmo que eu sugira algo que ela acha que não faz sentido naquele momento, ela tenha argumentos e experiências para me falar. Não, Gê, esse exercício eu não vou fazer hoje, não me faz bem. Eu não acho que eu consigo dar todas as informações para o aluno e fazer as melhores escolhas, às vezes, se ele não desenvolver autonomia. O que você acha da autonomia? Exatamente, eu concordo com você, Gê. A gente quer construir essa relação da pessoa com maior intimidade com o corpo dela, né?
E ninguém nunca vai saber mais sobre o que ela sente ou sobre o próprio corpo dela do que ela mesma, que é a percepção que ela tem das suas potencialidades. Então, quanto mais essa pessoa puder e se entender, né? E o que você falou é muito verdade. Se a pessoa está dizendo, nesse momento esse exercício não cabe para mim, cabe uma escuta muito importante. Pode ser que não seja uma limitação real física, mas existe uma limitação. E aí, com um profissional do movimento, você vai ter que tentar entender quais outros aspectos estão influenciando para aceitar esse não e tentar construir sims para essa situação. Então, a gente, quanto mais autonomia a gente dá, quanto mais a gente apropria o aluno desse conhecimento sobre o próprio corpo, né? De que ele entenda que nós somos condutores, somos facilitadores do processo e não os donos da verdade do movimento. Quantos alunos, quando nos veem nos movimentando, se comparam, né? Tem o nosso espelho como um reflexo ou algo que ele não vai alcançar, ou como um julgamento que não de acordo com o que ele pode apresentar ali. Então, ele fala, mas o meu movimento nunca vai ser igual ao seu, para você é fácil, eu nunca vou chegar ali. Até que ponto isso pode motivar, né? E até que ponto a fala do professor faz com que ele possa visualizar, ter um espelho, mas que ele use aquilo como uma referência para descobrir o próprio corpo dele em movimento, e não se comparar com o outro. E esse é um trabalho de autonomia. Quanto mais autonomia e desmamar o aluno para que ele possa, sim, fazer as suas práticas sozinho, que a experiência do movimento seja uma coisa cotidiana. Hoje eu estava conversando também na minha aula da manhã com as alunas, que uma delas estava comentando que às vezes faz aula de pijama e tal, e aí a gente estava conversando que as pessoas acham que tem a hora do movimento, né? Então, eu tenho a hora do movimento, na terça, na quinta, às 9 da manhã. Como se o movimento fosse uma coisa assim à parte, né? Como se eu fosse fazer uma escova no meu cabelo, como se não fizesse parte de quem eu sou. Então, a forma que a gente se move no dia a dia, a forma como a gente deita na cama, levanta, como a gente caminha, como a gente senta, como a gente levanta, o nosso movimento, ele é uma representação do que a gente é. Ele é uma impressão digital nossa. E parece que o movimento ele tem hora certa para acontecer na nossa cabeça. E não é o tempo inteiro ele acontece. Né? Internamente, acontecem movimentos o tempo inteiro de autorregulação. Então, não tem como a gente entender o movimento como uma coisa separada. Então, trazer essa autonomia para o aluno se perceber como um ser de movimento e a todo momento é fundamental. Senão, ele tira férias, ele não se move, né? Porque você não está ali pagiando ele. Então, essa autonomia, Joseph também falava sobre isso, né? Sobre levar o movimento para as pessoas e que elas se sentissem aptas para trazer movimento para a vida delas, né? Sem serem pagiadas, né? O tempo todo por ninguém. É se educar. Sim. Tem aquela frase icônica dele também de comparar ou explanar que a aptidão física é um caminho para a felicidade. O primeiro requisito, né? Então pense assim, profissional do movimento. Se você está levando aptidão física, se você está levando autonomia para o seu aluno, você está vendendo felicidade também ali, ó. Você tem uma fábrica de sonhos na sua mão que você tem que cuidar dela com bastante carinho. Isso até, você falando, me veio o conceito lá da faculdade, né? Quando a gente estuda o que é exercício físico e o que é atividade física. Atividade física é tudo, gente. Às vezes você tem um momento que você vai para o exercício físico mesmo, mas a gente já sabe que hoje em dia, até pelas próprias sugestões da Organização Mundial de Saúde, tem que ter todos os dias movimento na nossa vida, tem que ter estímulo, não basta fazer uma vez por semana e ali você cumpriu tudo, porque são várias questões, né? E num momento como nós estamos vivendo agora de pandemia, está muito claro essa questão, como o movimento pode te ajudar, assim. Acabei de citar a frase do Joseph, e sim, a gente tem momentos, pílulas de felicidade,
de satisfação após o momento de cuidar da gente, cuidar do nosso corpo, né? Eu acho, Vi, que a gente já está estourando o nosso tempo. Queria te perguntar se você quer fechar um pouquinho. Acho que a latente, o que ficou mais forte hoje foi essa questão de que somos profissionais do movimento e também sobre a questão da autonomia, mas fica bem à vontade de fechar agora a sua linha de raciocínio desse primeiro episódio, dessa primeira conversa. Legal, Gê. O que eu queria dizer é que tudo isso que a gente está comentando, essas aflições dos alunos e, enfim, processos que a gente enxerga neles, se passa da mesma forma com a gente, né, profissional da saúde, profissional do movimento. Quantas vezes a gente, eu e a G, a gente sabe disso, a gente acolhe profissionais que têm muito estudo, que se dedicam, que estão sempre investindo em formação, em treinamentos, e que têm uma insegurança muito grande em relação ao seu trabalho, que é fomentada, sim, pela forma como se fala sobre Pilates, a forma como se julga o trabalho do outro. Além de questões pessoais, obviamente. Mas é muito fomentada pela forma como se julga o movimento. Então, o que eu queria dizer é que essa generosidade que a gente está aqui falando, que deve ser praticada com o nosso aluno, com o nosso cliente, ela também tem que ser gerada, estimulada consigo mesmo, enquanto profissional. Obviamente, a gente tem que se capacitar, né? Tem que estudar, tem que sentir. E quando a gente estuda movimento, a gente se movimenta. Então, você não estuda movimento sentado na frente do computador ou lendo o livro, você tem que se mover. E para isso você precisa de muitas horas de movimento, isso é fato, não é? Eu vou fazer aqui a aula uma vez por semana. Não, você precisa se mover todo dia. O seu processo de estudo é na prática, principalmente. Mas que você seja generoso com o seu processo também, com o seu processo de desenvolvimento, com as suas dificuldades, com as suas dores, e talvez isso te aproxime mais do teu aluno, porque ele vai enxergar você como uma pessoa que entende de fato as dificuldades do outro, né? Que tem a empatia pelo outro. Para cada público que a gente vai trabalhar, nós vamos sim ter uma posição, porque a gente está falando aqui do público geral, do público que chega 80%, 90% no nosso estúdio, na nossa mão, que é o público que tem N dificuldades, N crenças, N limitações, e não quer virar o atleta do Pilates, não quer virar o número 1, não quer ganhar a Olimpíada do Pilates. Ele quer simplesmente ter qualidade de vida, cumprir os seus próprios desafios, se motivar, sair feliz da aula. É isso que ele quer. Mas tem pessoas que vão trabalhar com esportistas, que vão trabalhar com pessoas de alta performance, e aí, obviamente, o seu preparo enquanto treinador é outro, você não vai passar a mão na cabeça de algumas coisas porque você está levando essa pessoa para uma performance. Então, a gente não está dizendo que você tem que ser bonzinho o tempo inteiro. Isso também faz parte da sua análise, né? Como cada pessoa, como cada indivíduo se motiva, como cada indivíduo se bloqueia. Então é isso, sejam generosos com vocês, com os seus alunos, estudem, pratiquem e divulguem um Pilates e formas de movimento justamente para compartilhar, né, e para fazer bem para o outro, e não simplesmente para colocar o seu trabalho acima do trabalho de outras pessoas, ou o seu Pilates como melhor ou pior do que de outras pessoas, porque a gente já percebeu que isso não está levando a nossa comunidade a um desenvolvimento maduro, não está levando as pessoas a trabalhar com segurança. Muito pelo contrário. Eu já, assim, toda semana a gente sabe disso, a gente acolhe um profissional, pelo menos, desesperado, com inseguranças na hora de trabalhar. E sem o menor cabimento. Então, esse é o meu fechamento, a minha dica. E aí, na semana que vem, a gente vai trazendo outros assuntos. E você, Gê? Abre o coração. Você trouxe um ponto muito legal, que acho que a gente pode fazer uma conversa só sobre isso, assim. Sobre esses discursos que estão tentando destruir a autoestima e colocar em dúvida, em xeque, o nosso trabalho, assim. Justamente, às vezes cai lá naquele ponto que a gente falou, porque a mão não tá assim ou porque tá assada.
porque a sua aula começa de um jeito, porque sua aula tá do outro. Porque você usa bola, porque você não usa bola. E aí vai, assim, ó, tem muitas conversas boas. Vou deixar o convite, então, para a galera vir para nossa segunda conversa, terceira, e participar com sugestões também. Mas eu gostaria, você foi brilhante na sua colocação, então eu vou fazer das suas palavras as minhas hoje. E assim, galera, pode mandar sugestões para a gente, foi muito bom ter vocês aqui. A gente viu aqui, para quem está ao vivo, passaram comentários de pessoas queridíssimas. Então, um beijo para todo mundo. Eu acabei me concentrando na fala da Vivi, não comentei, não retribuí os comentários de vocês, mas ó, beijo para todo mundo. E é muito bom saber que esse ponto que a gente trouxe trouxe um alívio, uma tranquilidade para quem também tá nos ouvindo. Nós já estivemos nesse lugar também se sentindo inseguras, se questionando, será que eu preciso fazer isso? Será que eu tenho que ir para uma outra formação? Será que o Pilates que eu aprendi é de verdade ou não? E esse é um ponto também que vai ser discutido sempre aqui, assim. Estamos numa era, gente, de liberdade de pensamento, em muita troca e muito compartilhamento, então todo mundo vai ser muito bem-vindo para a gente conversar mais a respeito disso. Beijo para todo mundo. Vi, até mais. Obrigada. Beijo, Gê. Obrigada pelo café. E até o nosso próximo encontro, então, gente. Beijão. Tchau.